E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Temos aí essa questãozinha do Enem 2020. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é... Pessoal, essa é uma questão bem tradicional, tá? Essa é uma questão bem tradicional, uma questão bem interessante, tá? Ele basicamente coloca um quadriculado ali pra gente, representando, no caso, um mapinha, né? No caso aqui é um mapa de um condomínio, diz que todas as ruas ali são paralelas e perpendiculares, né? Diz também que esse carinha, no caso ali, o André, ele sempre vai fazer movimentações só para a direita ou para cima, então ele não pode ficar dando voltas, né? Ele não pode subir e descer. Então ele só vai subir ou ir para a direita. Subir ou ir para a direita. Não existe possibilidade de, ele foi para cima e voltou, porque, sei lá, algum outro motivo, tá? Mas essa é a brincadeira. Qual que é a parada? Qual que é o raciocínio que a gente começa aqui a nossa questão? É um raciocínio muito interessante. É um raciocínio bem bacana, olha só. Basicamente, se você for parar para pensar em rotas então que o André poderia fazer até a casa do Bernardo, tem várias. Ele poderia, por exemplo, ir primeiro todas as movimentações possíveis para a direita e depois todas as movimentações possíveis para cima, certo? Essa é uma possibilidade. Mas ele poderia assumir uma outra possibilidade aí e, sei lá, e uma para cima primeiro, 2 para cima até, quem sabe, depois vir todas para a direita e depois uma última vez para cima, ou até, quem sabe, ele poderia, né, pegar uma para a direita, fazer todas as possíveis para cima e depois pegar a direita até chegar na casa de novo do Bernardo. Por que eu estou fazendo essa escrita para vocês? Para vocês verem o que está acontecendo em cada uma das situações. Olha só, na primeira situação que a gente fez, ele foi 4 vezes para a direita e 3 vezes para cima. Depois, quando a gente fez a movimentação em verde, ele foi 2 vezes para cima. Depois, ele foi 4 vezes para a direita. E depois ele foi mais uma vezinha para cima. Quando a gente fez a trajetória em vermelho, ele foi para a direita, depois 3 vezes para cima e depois 3 vezes para a direita. O que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que em qualquer uma das trajetórias que a gente escreveu aqui, em qualquer uma que você faria, como ele não pode nem ir para baixo, nem ir para a esquerda, todas as movimentações dele têm 7 movimentações totais, sendo que 4 delas são para a direita e 3 delas são para cima. Os diferentes trajetos que a gente vai ter da casa do André até chegar na casa do Bernardo, todos eles têm que ter essas 7 movimentações. O que diferencia um trajeto do outro é a ordem. Então, todos os trajetos que tem ali são uma permutação de 7 elementos, onde tem um elemento, que é a movimentação para a direita se repetindo 4 vezes, e uma repetição de outros 3 elementos, que é a movimentação para cima se repetindo 3 vezes. Então, esse é o total de deslocamentos que a gente tem da casa do André para o Bernardo. Só que a questão ela vai um pouquinho além. Ela fala que a gente tem que fazer com que não se passe pela casa do Carlos.
Como que a gente faz isso? Pessoal, pensar em não passar na casa do Carlos é algo muito complicado, tá? É algo muito complicado, teria muitas possibilidades diferentes. Mas fazer passar pela casa do Carlos seria algo relativamente fácil, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai partir aí de um princípio de exceção, de evento complementar, que é o quê? A gente não vai calcular, né, exatamente assim, como não passar pela casa do Carlos. Não, a gente vai calcular o total de possibilidades. A gente vai calcular a quantidade de possibilidades que tem de se passar pela casa do Carlos e a gente vai subtrair. Porque se eu tenho todas as possibilidades e sei a quantidade de possibilidades que se passa pela casa dele, se eu subtrair as duas, eu vou encontrar o quê? A quantidade de possibilidades de ir da casa do André até a casa do Bernardo e não passar pela casa do Carlos. Tá? Então olha só, acompanha comigo. Vamos lá. Deixa eu zerar aqui a tinta do slide. Teremos o seguinte então. Primeiro, né, vamos pensar no total de possibilidades, sem nenhum tipo de restrição. Tá? O total de possibilidades, como a gente viu, seria uma permutação de 7 elementos, né, com 4 elementos repetindo, com um elemento se repetindo 4 vezes e outro elemento se repetindo 3 vezes. O cálculo disso pela fórmula de permutação com repetição é total fatorial sobre repetição fatorial, repetição fatorial. Como a gente calcula isso, né? A gente abre ali em cima o 7 fatorial até chegar em um dos fatoriais de baixo. Eu vou abrir até chegar no mais próximo, então vou abrir o 7 fatorial até chegar no 4 fatorial. Então eu terei 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo, o 4 fatorial ele vai ser cancelado, então eu nem mexo nele. O 3 fatorial, eu vou abrir ele, tá? Eu vou abrir ele porque eu sei que ele não vai ser cancelado, então é 3 vezes 2. O vezes 1 eu não vou colocar para poupar espaço, tá, pessoal? Então percebam o seguinte, o 4 fatorial ele cancela, né? Porque está multiplicando tanto em cima quanto embaixo. E aqui embaixo, gente, a gente ainda tem um 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6, então eu posso calcular, cancelar, na verdade, né, esse 3 vezes 2 com 6 e chegar em 35 caminhos totais que levam de André até Bernardo. Ali, se você quisesse, né, calcular tudo que tem em cima, calcular tudo que tem embaixo e depois dividir, não tem problema. Se você quiser fazer dessa maneira, beleza, eu fiz através de cancelamentos ali, tá? Outra coisa, respira um pouco, o 35 não é a resposta, tá? 35 é o total de possibilidades, todos os caminhos possíveis de André até Bernardo. A gente ainda não pensou na casa do Carlos, tá? Então a gente já sabe que a alternativa D e a alternativa E não tem como ser. Vamos agora pensar passando pela casa do Carlos, tá? Então vamos fazer aí passando pela casa do Carlos, passando por C. Olha só, passando pela casa do Carlos, a gente tem que assumir que a gente vai da casa do André até a casa do Carlos e da casa do Carlos, consequentemente, até a casa do Bernardo, certo? Então vamos pensar assim, da casa do André até a casa do Carlos, é necessário que você faça 2 movimentações para a direita e 2 movimentações para a esquerda. Não importa o trajeto que você faça. Logo, o caminho da casa do André até a casa do Carlos é uma permutação de 4 elementos com repetição de 2 e 2. 2 movimentos para a direita e 2 movimentos para cima. Esse E vai nos dar um princípio de multiplicação, tá certo? Então, já bota aqui uma multiplicação. Depois do Carlos até a casa do Bernardo, você necessita de 2 movimentos para a direita e de 1 movimento para cima, independente do trajeto que você escolha. Então, os diferentes trajetos serão a permutação desses 3 elementos, onde você tem uma repetição de 2 elementos ali, né? São os 2 movimentos para a direita. Aí agora a gente calcula. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Olha só, a permutação de 4 elementos com repetição de 2 e 2 vai ficar total fatorial sobre repetição fatorial, repetição fatorial. E a permutação de 3 elementos com repetição de 2 vai ficar total fatorial sobre repetição fatorial. A montagem é essa. Aí agora a gente vai fazer o cálculo, né? Esse 4 fatorial eu vou abrir até chegar no 2 fatorial. Então vai ficar 4 vezes 3
vezes 2 fatorial. Embaixo, um dos 2 fatorial vai ser cancelado, o outro, como não vai ser, eu vou abrir. 2 vezes 1 é 2, tá certo? 2 fatorial é 2, então posso já deixar o 2 aqui. E ainda vai multiplicar com, vou abrir o 3 fatorial até chegar no 2, tá aqui. E embaixo só tem o 2 fatorial e vai eventualmente ser cancelado, né, pessoal? Então aqui, o 2 fatorial cancela com o 2 fatorial, aqui o 2 fatorial cancela com 2 fatorial. Nessa fração aqui da esquerda, a gente vai ter 4 vezes 3, que é 12, 12 dividido por 2, que é 6. E a gente também vai ter depois a multiplicação por 3. Então, 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 2, 6, e 6 vezes o 3 fica 18. Então, agora, pessoal, é que a gente tem o grande momento, né? A gente tem, então, um total de 35 caminhos que levam da casa do André até chegar na casa do Bernardo, e a gente tem 18 caminhos que passam pela casa do Carlos. Logo, quantos caminhos não passam pela casa do Carlos? É só você subtrair e encontrar a resposta de 17, alternativa C. Galera, questão interessantíssima. Questão assim, ó, top. Esse tipo de questão é interessante você refazer, você trabalhar. É o tipo de questão que é muito comum. Nesse caso aqui, foi trabalhando com mapa, etc e tal, mas tem outras aplicações desse princípio de exceção, né? De você ter que fazer o total e subtrair por um determinado evento ali que ele está falando, tá certo? Então, treina bastante isso aí. Valeu?